Não tive, digamos, a oportunidade, não participei na redação do Centro Distrito, se quer propor coisas alternativas. Mas tenho a noção, por exemplo, qual foi a mudança relativamente ao anterior, e revejo-me perfeitamente neste documento, que eu acho que passa pelos pontos que são fundamentais e que nos identificam em termos do posicionamento político, porque é que estamos contra, porque somos aquilo que se chama trabalhadores, que temos um projeto que é europeu. Tenho já, aliás, pela atividade internacional que tenho várias vezes sido obrigado a dizer, desculpem, isso que eu não assino. Eu assino todas as críticas que queiram sobre o modo de funcionamento da Europa, mas eu não assino uma coisa que veladamente seja anti-europeia. Razão, por exemplo, que não me revejo em nada do documento da CGTP para o Congresso, não me revejo. E, portanto, este texto não, este texto tem digamos, e com algumas alterações agora parece que melhorou. Eu acho que isso é uma matriz que nos diferencia, em particular, de outras correntes dentro da CGTP. Perceber que, podendo haver algumas coisas, que toda esta crise tem muito de artificial, mesmo os pobres dos gregos, os tais que não trabalham nada, que não fazem nada, aumentaram a dívida no espaço de um mês de 100 para 150 vezes, 150%, desculpa, do produto, ou seja, uma vez e meia o produto interno bruto, que tem o rendimento que produzem por ano, aumentou assim uma dívida. Não aumentou nada, aquilo aumentaram os juros, que é uma coisa diferente. A dívida depois é contabilizada somando isso. Se qualquer um dos daqui que pediu um empréstimo para casa, e se o banco se lembrasse sozinho, ou porque o mercado qualquer disse que não sei o quê, de repente duplicar-lhe a dívida, começa a achar, a perceber porque é que, e depois como a dívida duplica e os juros se acumulam uns aos outros, rapidamente percebe o que é a dívida grega, para além dos desequilíbrios que eventualmente não eram, porque outras coisas podiam. E sobretudo, esta história das dívidas e destes juros, há alguém que lucra. Aqui são os bancos, e os bancos aqui, o grosso, provavelmente para nós ainda o maior banco ainda é a Caixa Geral de Depósitos, para já é público, de modo que alguém lucra disso. Mas, no caso dos gregos, lucram os alemães, por exemplo. Os bancos, fundamentalmente, eram alemães. Não só, mas, enfim, eram os que tinham maior participação. E os franceses agora estão atrapalhados com os tais 3 A's, porque eles têm a dívida dos italianos. Se os italianos forem ao fundo, eles vão atrás amarrados. E, portanto, é mau. Daí que os tais mercados, que ninguém sabe muito bem o que é, mas esses mercados começam a dar assim, então, cuidado que aqueles estão a ir ao fundo e vocês vão mesmo atrás deles. E, portanto, perceber que isto tem muito de artificial, perceber que o que se passou do facto de haver desregulamentação e de haver países fiscais que são medidas que, por exemplo, a outra corrente na CGTP não percebe que não se resolvem a nível individual. Aqui Portugal não pode fazer nada sozinho para isso, pode contribuir dos lados do que querem resolver, mas sozinhos não podemos nada, podemos só da madeira, isto não interessa nada. Já não sei quem é que dizia num destes debates assim, o maior offshore é na City, em Londres, nem é nenhum sítio fora, é ali. E, portanto, e assim existe, nem que a gente feche o da madeira. Chateámos o Alberto João Jardim, mas não produzimos nenhum efeito que se note a nível digamos, da economia mundial. Como temos tudo o que é desregulamentação deste tipo de mercados. Isso foi a origem. Mas agora acho que se está numa fase muito mais adiantada. A fase mais adiantada tem a ver, por um lado, com a história do euro. Essa é uma coisa mais complicada do ponto de vista, digamos, geoestratégico mundial. Se o euro impede algumas coisas que o capital fazia mais facilmente se não houvesse o euro. Portanto, aí já é uma guerra de influências em zonas mundiais. Mas o outro lado da questão, isto também se passa aqui, e posso usar os números para o nosso setor. Sou professor, portanto, e em particular de ensino superior, mas a verba de educação para o próximo ano, do orçamento, o compromisso assumido com a Troika era de cortar 195 milhões de euros. Isto não incluímos aqui os salários estão todos cortados e dá muitos números muito maiores, mas esses é por muitos setores da administração pública. Então estamos a falar das verbas de funcionamento disso. Eram 195 milhões de euros, não é bom, obviamente. A verba prevista no orçamento é de 860 milhões de euros. Ou seja, quase 4 vezes e meia mais. Já não estamos a falar de troca nenhuma. Estamos a falar de uma ideologia que quer pegar nos serviços públicos, em particular saúde, educação e segurança social, são os principais, e quer dar cabo deles. Quer permitir espaço
a que os setores privados se possam ocupar deles. Quer reservar estes só para elites. Quando se diz que o modelo social europeu é caro demais e não dá para a gente o pagar, é porque na cabeça das pessoas está que há um certo número de direitos que passam pela educação a um nível muito generalizado, ou a saúde, ou a segurança social. Isso é para certas camadas. Enfim, caridade mínima para todos. Okay. Mas, para além da caridadezinha na educação, o resto é só para os ricos. E nós, para já, não somos dos menos dentro dos ricos, somos os mais pobres. Claro que, se olharem para... Também aparece aqui sobre digamos, os projetos para o milénio, quando falamos de ter... Como é que pensar que o mundo é muito desigual? Quando falamos em ter escola primária para todos, estamos a falar de um mundo que não é bem o de Portugal, nem da Europa. A maior parte da Europa. Mas nós éramos, na Europa, os mais ignorantes. Não é há muito tempo. Não chega a 40 anos. Éramos os países mais analfabetos. Éramos os países em que a qualificação era mais baixa. Eu costumava dizer várias vezes, se calhar já me ouviram, que os avós dos meus alunos na universidade eram analfabetos em média. Os pais já não. E os filhos nem menos. E, portanto, eu acho que isto passa aqui um pouco isso. É importante ter a noção que é uma ideologia que aproveitou o pretexto de uma crise financeira para levar ao seu moinho aquilo que por outros meios aparentemente era mais complicado. E essa acho que é uma mensagem que eu vejo, que me revejo no coisa. Queria só propor uma coisa muito pequenininha. Eu não tenho nenhuma proposta para o texto, exceto esta, é assim. A taxa Tobin, que é uma das propostas alternativas é taxar as transações financeiras, que é onde se ganha hoje muito dinheiro, etc. A taxa Tobin tem um nome histórico, mas que o próprio Tobin, infelizmente, nem sequer subscrevia, pelo menos a partir de determinada altura. Eu proponho que se mantivesse tudo, mas não aquele nome, porque hoje em dia, primeiro, já se pensa noutras formas de aplicar aquela taxa que não têm a ver com a proposta inicial da taxa Tobin. Uma segunda razão, para mim, há uma organização que se formou por trás da taxa Tobin, que se chama ATTAC, na qual não me revejo, posso me rever em algumas coisas, mas não me revejo globalmente. É basicamente uma organização anti-globalização. E o meu problema não é a globalização, é que quem pilota a globalização seja particularmente neoliberal, ou conservador, ou reacionário, ou tudo isso que quiser. Obrigado.